Aos amigos do Notícias Agrícolas, principalmente aqueles que enfrentaram geadas, baixas temperaturas nos últimos dias, indicações importantes para o controle e combate de plantas daninhas. Aqui comigo o Leandro Albrecht, ele é professor da Universidade Federal do Paraná. Porque muitas vezes, né, Leandro, o produtor acha que com esse frio, com as geadas principalmente acontecendo, a gente tem uma condição menos favorável para o desenvolvimento de plantas daninhas e relaxa no controle e no manejo. Como é que a geada ou o frio interfere na planta daninha? Ótima pergunta, obrigado pela oportunidade da gente estar conversando sobre esse assunto. É um assunto bem pertinente, um assunto que é realidade do campo, o produtor está vivendo isso agora, estamos alguns dias após geada no sul do país, no sul do Brasil, então nós temos um cenário em que o produtor realmente, ele observa bastante gramíneas tropicais, né, as folhas estreitas todas queimadas, né, e aí a gente entende assim, puxa, parece que a geada esterilizou o solo, né, limpou de planta daninha, e aí a gente tende, como ser humano, a baixar a guarda, né, quando parece confortável a situação. Mas não é tão confortável quanto parece. Realmente pode matar algumas pragas, pode matar algumas plantas daninhas, que nosso assunto é planta daninha agora, mas quando nós pensamos em algumas espécies como coniza, como a buva, ela é uma planta que é uma planta aclimatada, uma planta tolerante, adaptada ao frio. Então a geada veio. Muitas vezes o produtor teve uma condição, às vezes, -1, -3, às vezes sapecou essa planta daninha, né? Matou uma, quem sabe, que teve uma sobreposição de gelo maior na superfície, que foi uma geada branca, mas a maioria dos casos ela está ali, sobrevivente. Né? Ela vai sobreviver esse frio, e esse frio tem um outro porém, associado a um período de seca que algumas regiões do sul do Brasil estão vivendo, ela vai o quê? Sofrer um duplo estresse. O estresse, ele força uma situação da planta ela ficar mais o quê? Mais aclimatada ao ambiente. Ela ficar mais ali se ajustando às condições. O que eu quero dizer com isso? Ela vai aprofundar a sistema radicular, ela vai lignificar o seu caule, ela vai ficar com um talinho duro, você vai olhar para ela, ela vai estar pequenininha lá ainda, vai estar com 10 centímetros, que muitas vezes a gente entende como ponto de controle, mas não. Ela já está velha, já está criada lá naquele ambiente. E agora nós temos um cenário que vai começar a esquentar. Né? O que nós fazemos? Né? Eu acho que essa era uma pergunta que o produtor deve estar fazendo agora no campo. O que eu vou fazer com essa situação? Começou a esquentar, que eu aplico ou não aplico? Se tiver seco, não aplica, espera chover. Por que espera chover? Porque eu tenho que melhorar a condição ambiental. Por que melhorar a condição ambiental? Só por melhorar? Não! Eu tenho que esperar melhorar a condição ambiental, porque melhorando a condição ambiental eu vou melhorar o quê? O status fisiológico da planta daninha. Mas eu quero melhorar a condição da planta daninha? Não! Para o herbicida funcionar bem, a planta daninha tem que estar funcionando bem. Então, aumentou a temperatura, espera chover para ter uma performance melhor. Não vamos fazer uma situação apaga-fogo que dá tempo aí, nós pensarmos numa região como a que eu estou, no oeste do estado do Paraná. Ainda há tempo para você usar estratégias para depois entrar com a soja lá em setembro. Então nós não podemos baixar a guarda. É essa que acho que é a frase, nós não podemos baixar a guarda. Vamos então aos detalhes. Primeiro, essa condição que a erva daninha foi submetida de duplo estresse que você colocou. A questão da seca e a questão do frio. Nesse caso, você já relatou para a gente que a planta tende a se adaptar ao ambiente. Isso deixa ela mais resistente, mais robusta, dificulta o controle no final das contas? Sim, vamos usar o termo até que você usou, que é adaptado, né? A gente costuma usar tecnicamente o aclimatado, mas isso não importa. O que importa nós entendermos é que ela vai ficar mais rústica. Ela vai ficar ali, se alojar, se acomodar no sistema. Não que o frio e a seca estejam sendo boas para ela, mas as sobreviventes a esse processo, elas vão com certeza se perpetuar mais fácil. No mínimo que vai estar acontecendo agora, assim que as temperaturas se restabelecerem, ela vai estar aprofundando raiz, porque já está seco, ela vai procurar água. Inclusive, para você, produtor que está acompanhando esse vídeo, está nos assistindo agora nesse momento, lembra que muitas vezes meu pai é produtor, eu fui produtor, quando a gente tinha uma sequinha, assim, um pouquinho de falta de água no começo da soja, a gente nem entendia como bom, porque a soja aprofundava mais raiz. Né? Porque se começava a chover desde o início e faltava água lá no final, a soja depois parece que sentia, mas entenda dessa forma no caso da planta daninha, no caso da buva e outras que sobreviveram a esse processo de estresse. E outro detalhe, essa sobrevivente está ali.
a gente tem que cuidar, tem que dar pau nela, matar ela, eliminar ela o quanto antes, entendeu? Fazendo um manejo antecipado. Agora nós não podemos esquecer que é o seguinte, temperaturas baixas estão aí, vai oscilar, vai subir um pouquinho e vai vir água. Tem previsão de chuva semana que vem, né? Então daqui uns dias tem chuva, na tua região talvez venha chover. E aí o que vai acontecer? Ela vai se restabelecer e não é só isso, essa planta daninha que sofreu estresse. Vai vir sementeira de novas plantas daninhas, não só de buva, de várias outras. E pensando no caso específico da buva, o frio ajuda ela a vir melhor. A luz, depois da colheita do milho, deu um despertar, deu um acordar nela, porque ela é dormente, acordou ela da dormência. E o frio vai ajudar a aumentar esses fluxos. Então, quando você for usar um dessecante, seja na primeira ou na segunda, em processo sequencial, pense em usar um pré-emergente. Nós temos que pensar em estratégia de manejo. Nós não podemos dar bobeira, nós temos que pensar que nós temos um inimigo a combater, e esse inimigo, não só a buva, todas as outras plantas daninhas, sobretudo aquelas que têm resistência, nós temos que entender que são inimigos sérios, que podem roubar a nossa produtividade. Então a gente entendeu que a gente precisa esperar a chuva voltar e esperar aumentar a temperatura. Enquanto e em que quantidade de chuva ou como a gente analisa o momento ideal de fazer esse controle? Ótima pergunta. Eu acredito que essa é uma coisa prática que a gente vai ter que viver daqui uns dias, porque a gente tem que posicionar, eu falei, quanto mais cedo possível. O produtor sabe disso, a gente tem que agir de forma proativa. Então, assim, água, não sei quantos dias está sem chover na tua região, mas nós temos que ter solo úmido. Muitos herbicidas, poderia citar vários aqui, né? Vamos pensar num glufosinato, safenacil, vamos pensar nos próprios auxínicos, né? Como 2,4-D, triclopir, dicamba e vários outros. Todos eles vão precisar de água, porque a água vai ser absorvida pela planta, a planta funciona bem, o herbicida funciona bem. Ok. Então tem que chover. O quanto de milímetro tem que chover vai depender de quanto está de seco a tua região. Agora a temperatura, sim, nós podemos traçar sim um limiar, que é 15 graus. 15 graus, temperatura média, dia à noite. Entenda que você tem que ter temperatura, você produtor, temperaturas médias acima de 15 graus. Para os produtos em geral e para as plantas daninhas em geral. Como produto em geral e planta daninha em geral? Porque algumas plantas daninhas, como a buva, a temperatura basal que a gente fala é 8 graus, próximo de 8 graus. Então, acima de 8 graus, ela já está funcionando. O que eu quero dizer com funcionando? Ela está funcionando para o herbicida funcionar bem, mas ela está funcionando crescendo raiz, crescendo parte aérea, e isso é problema, porque ela cresce, passa do ponto, você não consegue mais controlar ela. Mas se baixa disso, se baixa de 8 graus, ela não funciona. O que a gente chama tecnicamente de fotossíntese líquida igual a zero. Abaixo disso começa a ser negativa até, ela não cresce. Todas as plantas daninhas são desse jeito? Não. Algumas plantas daninhas, como o capim amargoso, vai ser acima de 10 temperatura basal. Então cada planta vai ter uma temperatura. Para a gente passar uma régua e ficar fácil para você que não está vendo, assistindo, entenda como 15 graus, porque não vai ter só buva na área. Tem área que a gente tem muita planta daninha e uma composição mista extremamente complexa que você vai ter que lidar. Depende da região, para quem está ouvindo, capim amargoso é o drama e você não teve geada na tua área, o capim amargoso está lá, né? E está lá esperando o quê? Esperando para roubar o teu dinheiro. Faça um manejo estratégico quanto antes para não deixar essa touceira se criar na tua área. Então, bela dica, importante dica para você, produtor, que está achando que está tranquilo aí com essa condição pós-geada, que o seu solo está esterilizado e que a sua plantação aí de planta daninha não vai te dar dor de cabeça. Preste atenção, manejo eficiente é muito importante nesse momento. Daqui a pouco tem mais informações.